Bem-vindos a mais um podcast da SPFCS, enquadrado na Semana Internacional da Consciencialização do Plasma. Desta vez temos connosco a doutora Patrocínia, que desde já agradeço a presença. A doutora Patrocínia é membro fundador da SPFCS, atualmente membro do Conselho Consultivo da SPFCS e diretora de serviço dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto. Espero que esta nossa conversa seja proveitosa e útil para todos os nossos colegas, porque o tema é de facto um tema muito atual. E a primeira questão que lhe coloco é o que é que acha, ou qual é a sua opinião face à escassez de hemoderivados? Como é que acha que o produto, que este medicamento, que este bem deve ser gerido? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, este é uma área muito sensível, não é a primeira vez, nem será certamente a última em que temos pelo menos anúncios e alguns períodos de escassez de medicamentos derivados do plasma humano. Todos sabemos que o plasma é um bem escasso e que quer do plasma, quer do sangue, se obtêm quer medicamentos, quer tecidos que são fundamentais para o tratamento de muitas patologias. Muitas dessas utilizações são utilizações que nem estão previstas no resumo das características do medicamento, no caso de estarmos a falar do medicamento, portanto serão utilizações off-label, mas para situações para as quais muitas vezes não temos alternativa. E é isso que é importante ter definido previamente, pensando numa possível situação de ruptura e pensando que cada vez temos menos dádivas, é muito importante ter acautelado essas situações. Quem é que acha que deve ser envolvido na decisão? Eu penso que devem ser envolvidas não só as sociedades científicas que conhecem bem estas situações, claro, as sociedades médicas, com envolvimento também dos farmacêuticos e das entidades reguladoras, neste caso do Infarmed, do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e de outros órgãos que se considere fundamental. Também a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, que houve e que tem na sua constituição centros hospitalares com patologias diversas e com utilização diversa de medicamentos derivados do plasma humano e que com certeza também terão priorização nessas situações. Isso também já nos aconteceu e nós fizemos isso. Entre a população pediátrica e a população adulta, fizemos um protocolo, uma seriação das situações em que não podia deixar de haver tratamento com recurso a medicamentos derivados do plasma humano e as outras em que se poderia pensar em alternativas ou até em reduzir doses ou aumentar o espaço entre a frequência das administrações. Portanto, tudo isso tem que estar pensado porque tudo isso pode ser necessário. Ou até alteração de via, em alguns casos. Sim. Acha que esses protocolos devem ser centralizados ou locais? locais? Nós temos a experiência, por exemplo, a entidade canadiana, no Canadá e os ingleses fizeram-no centralmente, decidiram quais eram as situações que efetivamente e até sinalizaram com cores, por exemplo, o vermelho, o rosa, o laranja, o verde, no fundo indicando quais eram as situações em que era mesmo fundamental e aquelas em que se poderia não fazer o tratamento ou, como eu disse, espaçar doses, reduzir doses e tentar outras alternativas. Portanto, eu acho que centralmente, provavelmente, seria mais equitativo a nível nacional, mas que todas as entidades devem colaborar para isso. Mas eu acho que deveria ser central, sim, haver tipo um documento orientador que nos permitisse a todos, em questão de dúvida, ir ver a esse documento, mesmo pensando que depois cada unidade hospitalar, porque também tem realidades diferentes e populações diferentes, eu posso ter uma população pediátrica maior, ou posso ter uma população de doentes da neurologia, por exemplo, do foro neurológico, que usam muitas vezes em situação off-label diferente, e nesse caso também ter uma abordagem diferente na minha instituição. Mas acho que tem que haver um documento orientador que seja central.
Tocando aqui o tema principal deste nosso podcast de hoje, que são as questões éticas associadas ao uso de hemoderivados, como é que vê o possível pagamento aos dadores de plasma ou de outros derivados? Claro, efetivamente isso é uma área muito sensível. Não sendo uma prática europeia, mas... Claro, no meu centro hospitalar, volta e meia, nós temos até no nosso portal interno apelos à dádiva quando as reservas começam a diminuir. Também há esses apelos que as pessoas doem, façam doações de sangue. Inclusive, nós enviamos o nosso excedente de plasma para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação para que esse plasma seja aproveitado. Queríamos que fosse sempre aproveitado. Parece-nos que, face à escassez, rejeitar plasma humano é realmente uma realidade que nos custa muito a todos e que gostaríamos que não acontecesse. E essas dádivas benévolas são efetivamente uma mais-valia para a sociedade. E eu penso que, na minha opinião, e claro, é a minha opinião, elas deveriam continuar a ser benévolas, gratuitas, e acho que os incentivos que se dão, com isenção de taxas moderadoras ou até outro tipo de incentivos que podem ser dados, incentivos que não representam de maneira nenhuma uma cobrança, mas representam um conforto para essas dádivas, sou a favor delas, sou a favor que as pessoas sejam efetivamente incentivadas e estimadas e que tenham um tratamento que as sinta confortáveis com essa dádiva. Quanto ao pagamento, na Europa isso não acontece, mas existem efetivamente países onde são pagos, quer para este tipo de dádivas, quer, por exemplo, para participar em ensaios clínicos, o que também não acontece no nosso país. Não sei, é uma questão complexa, mas na minha opinião o ideal era que essas dádivas continuassem a ser gratuitas, benévolas nos hospitais, nos centros hospitalares, nos institutos portugueses do sangue, no Instituto Português de Sangue e Transplantação ou noutros locais onde essas recolhas são feitas, também para valorizarmos aquilo que é o espírito da sobrevivência da espécie, no fundo, do tratamento da doença e da generosidade individual. Eu acho que isso são valores que a nossa sociedade deve preservar, e isso pode levar também a que outros se valham dessa possibilidade para fazerem algum aproveitamento que pode ser menos correto, mas o futuro dirá o que é que vai acontecer, uma vez que, como estamos a dizer, é um bem escasso, e isso pode fazer com que haja a tentativa de alguma oportunidade quanto à possibilidade de aumentar essas dádivas através de outras mais-valias que não são aquelas que a sociedade, no seu todo, reconhece como importante. Mas acha, por exemplo, que em situações de contingência pode haver alguma pressão para se alterar essa dádiva? Acho que sim, acho que numa situação de contingência, como se costuma dizer... Poderá funcionar com pressão perante a sociedade? Isso pode acontecer, principalmente se começarem a ocorrer situações em que ocorram fatalidades pela falta de sangue ou pela falta de qualquer um destes medicamentos derivados do plasma humano. Aí sim, muitas vezes temos a tentação de ter atitudes mais extremas. Não sei, talvez no futuro isso possa acontecer, mas eu acho que para bem da sociedade era bom que não acontecesse. Era bom que não acontecesse. Falou sim. aí de situações extremas. Um uso off-label pode ser uma situação extrema. Acha que perante a falta ou a escassez ou a necessidade de uma gestão mais criteriosa de hemoderivados, faz sentido protocolar ou não o uso de hemoderivados em situações off-label? É assim, o uso off-label e em algumas situações, algumas patologias, este uso dos medicamentos derivados do plasma humano é quase usado mais off-label do que mesmo nas indicações
que estão registadas e que estão regulamentadas. Porquê? Porque o pedido do registro daquela indicação é feito pela empresa que vai comercializar o medicamento. E muitas vezes não há esse interesse, porque pode ser uma situação rara e em que esses processos são processos onerosos. O processo de registro envolve estudos. E moroso também. E demorado. Eu acho que a priorização não é feita se é uma situação que está regulamentada ou uma situação que é off-label. A priorização é mesmo uma priorização clínica e de indispensabilidade do tratamento. Porque o que eu quero dizer, no fundo, é que pode existir uma situação off-label em que seja absolutamente vital fazer o tratamento. E por isso é que eu sou a favor de que haja um protocolo central para garantir a equidade e para garantir que em todas as situações em que é útil deve ser administrado. Não tanto pelo facto de estar registado no resumo das características do medicamento ou não. Daí achar, não sei, subentendi, que achava que esta decisão devia ser multidisciplinar, eventualmente. Sim, sem dúvida. Como eu disse, envolver as sociedades médicas, as sociedades farmacêuticas que tenham a ver com o assunto ou de outros que se justifique e fazer um documento que seja, até falei na Comissão Nacional e no Infarmed, um documento que esteja acessível a todos, apesar de em cada instituição já existir até regulamentação e um plano de contingência contra isso. Mas muitas vezes as próprias entidades hospitalares precisam de um suporte para reger esse tipo de utilização e garantir a uniformidade nos procedimentos. Portanto, toda a informação que exista e que possa ser consultada e todos os procedimentos que possam ser confirmados, é sempre importante ter essa informação. Muito obrigada pela participação, doutora Patrocínio. Eu acho que isto nos levanta aqui, para além da importância e da consciencialização da importância dos hemoderivados, levanta-nos aqui também a importância de haver, de facto, documentos escritos, sim, consensos, e até normas. Algumas dúvidas que nós temos dificuldade, nós próprios, há assim uma área cinzenta, nem tudo é preto ou branco. Em algumas coisas nós temos até uma ideia de que deve ser de determinada forma, mas perante as situações poderemos ter que decidir de outra forma. O ideal, como eu digo, e para bem da sociedade, era que continuássemos a contribuir e apelar à dádiva benévola para garantir que, como eu disse, a sobrevivência da espécie, que eu acho que é muito importante, e pelo menos enquanto não existem medicamentos sintéticos que possam cobrir esta escassez de derivados do plasma humano. Muito obrigada mais uma vez. Continuem a seguir os nossos podcasts, ricos na informação ao conhecimento, na informação ao farmacêutico, fazer farmacêuticos de excelência. Obrigada.